Graças e paz, em nome do Senhor Jesus, excelente noite a você, como é que você está? Vamos para a reflexão bíblica do dia 19/11 de 2023, mas antes vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, te pedir, ó Deus, essa noite, Pai, que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, Pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor esteja visitando, Pai, as pessoas que vão, Senhor, assistir essa mensagem. Que o Senhor fale aos corações, ó Deus. Que o Senhor, através dessa mensagem, dê um direcionamento a esse meu irmão, minha irmã, que vai nos acompanhar, ó Deus. Te pedimos, Senhor Deus e Pai, por aquelas pessoas que, por algum motivo, Deus, podem estar entristecidas nesse momento. Que o Senhor as visite, que o Senhor as cure, que o Senhor coloque, Pai, o remédio onde precisa ser colocado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite, Enquanto Eu Viver. Se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Por esses dias, meus irmãos, eu estava refletindo, enquanto orava, sobre como deve ser cruel nós nos darmos conta de que temos que fazer algo e já não é mais possível fazer. Quando nós nos damos conta de que nós deveríamos ter dito algumas coisas e não falamos. Quando nós deveríamos ter expressado sentimentos e não o fizemos. Deve ser um castigo cruel se dar conta só lá na frente que nós tínhamos que fazer algo e não fizemos. Tínhamos que falar e não falamos. Tínhamos que expressar e, mais uma vez eu digo, não o fizemos. Deve ser terrível você estar vivo e se dar conta dessas coisas e já não é mais possível fazer. Esse texto que nós lemos de João 3,16 mostra não só uma mensagem de amor, mas nos revela o senso de urgência de Deus para nos salvar. E quando eu disse para vocês que deve ser cruel, né? Você lá na frente, só lá na frente se dar conta, olha, eu preciso fazer algo. E eu disse para vocês, mas já não é mais possível fazer. Por que não é possível fazer? Porque talvez não haja força física para fazer. Algumas, ou a maioria dessas coisas, nós até sabíamos ao longo das nossas vidas que nós tínhamos que ter feito, mas fomos postergando e não o fizemos. E só lá na frente, eu preciso fazer, mas já não há mais força física para fazer. Já não há mais tempo para fazer. Isso deve ser terrível, você estar vivo, ter despertado para algo que você tinha que fazer, mas já não há mais força física para fazer. De igual modo, nós muitas vezes passamos anos a fio sabendo que tínhamos que dizer algo para alguém ou para algumas pessoas, por exemplo, pedidos de perdão, e nós simplesmente por orgulho não fazemos, deixamos de fazer. E aí lá na frente nós nos damos conta que eu preciso falar, mas aí vem o castigo, a pessoa já não está mais aqui. Ou a pessoa está tão longe que não é possível você encontrar-se com ela para falar.
para pedir perdão. Isso acontece nas famílias. Os familiares passam às vezes 10, 20 anos sem se falar, sem conviver direito, por um simples pedido de perdão. Mas eu estou certo. Como eu vou falar se eu estou certo? Meus irmãos, Jesus Cristo não está buscando os certos. Ele está buscando aqueles que precisam exatamente de médico, porque Ele é o médico dos médicos. Então diga, faça enquanto você tem força física. Fale enquanto a pessoa está viva e está próxima a você. E expressar-se. Nós sabemos, muitas vezes nós sabemos, eu deveria ter expressado mais. Eu deveria até ter brigado e não fiz, fiquei quieto, para que a coisa se resolvesse ali. Brigado no bom sentido, né? Dizem que quando, né, dentro de uma família não há alguns conflitos, não há acerto, principalmente entre casais, são necessários. E eu quero aqui, principalmente nessa questão do expressar, do falar, lembrar de um exemplo do meu avô. Meu avô, nos seus dias finais, ele me deixou uma lição preciosíssima. Ele disse para mim: filho, durante a minha vida faltou uma palavra no meu vocabulário. Faltou uma palavra no meu vocabulário e ele não disse a palavra, mas eu entendi, porque eu convivi com meu avô. Meu avô, ele queria ter expressado mais amor e não o fez. E só reconheceu isso nos dias finais da vida dele, quando já não era mais possível. Apesar de ele ter feito coisas boas e boas demais para nós, mas no julgamento dele, ele achou que fez pouco, que expressou pouco. Veja quão cruel pode ser os dias finais, quando você desperta para coisas que você precisa fazer, falar e expressar. Como eu disse, João 3:16 não demonstra só uma mensagem de amor de Deus para conosco, mas exatamente o senso de urgência de Deus para conosco. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Não espere, não espere. Saia correndo, fale hoje, faça hoje, expresse hoje. Não deixe para amanhã, ainda é possível. Porque Jesus Cristo, ele não perdeu tempo, não perdeu oportunidades. Jesus Cristo, ele conseguiu impactar, meus irmãos, o mundo e pessoas, mais precisamente nos seus 3 últimos anos de vida. Um jovem de 33 anos, que começa seu ministério aos 30, e ele divide a história, em antes e depois dele. Ele divide a história, mas ele une os homens entre si e une os homens junto a Deus, através dele. Esse é Jesus Cristo. E aqui nós já vamos vendo que através de Jesus, Deus tinha pressa. Veja que Deus, ele não marca que o sacrifício de Jesus seria aos 34, ou aos 35, aos 40, não. Foi aos 33 anos de idade. Depois de 3 anos de ministério, de trabalho de Jesus Cristo aqui na terra. E seguindo aqui essa mensagem que eu preparei, nós vamos ver 3 pontos aqui desse texto que demonstram exatamente o senso de urgência de Deus. O primeiro deles é a forma. A primeira parte do versículo, de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira.
a forma. O primeiro ponto é, e gravem isso, a forma com que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, meus irmãos, de maneira sacrificial. Mas quando eu digo o mundo, parece algo tão distante, não é isso? Parece algo a quilômetros. Mas não é. Deus amou você de tal maneira. Deus amou a mim e amou você de tal maneira. Que maneira é essa? Maneira essa sacrificial. Aonde que nós vemos que essa maneira foi sacrificial? Não apenas pelo fato de Jesus Cristo ter sido sacrificado, sendo ele inocente, puro, imaculado. Mas porque lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 39, ali a palavra de Deus mostra um momento de agonia de Jesus. Ele estava no Getsêmani orando. E ele fala, ele faz uma oração a Deus, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ali, meus irmãos, há um momento de agonia de Jesus Cristo. O peso do pecado do mundo estava sobre os ombros de Jesus. E ali há um momento em que pai e filho estão separados. Deus estava e Jesus estavam separados naquele momento, porque Jesus ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E você busca nas Escrituras uma resposta de Deus para essa oração de Jesus, e não há silêncio de Deus. Por isso a agonia de Jesus Cristo naquele momento. Há uma agonia em Jesus. E o mundo, meus irmãos, a humanidade vive em agonia porque segue separada de Deus. De novo, quando eu falo humanidade, parece algo tão distante, não é isso? Mas onde começa a agonia da humanidade? Na agonia dos lares, na agonia individual das pessoas. Você olha para as pessoas e, nossa, parece que está tudo bem com ela, mas não está. Se nós pudéssemos ver as pessoas quando estão sozinhas nos seus quartos, quando estão sozinhas nos seus cantos, até têm dinheiro, têm seus cartões, mas estão tristes, estão sozinhas, estão em agonia porque estão separadas de Deus. Os pregadores, e quantos deles já disseram, né, que o nosso vazio é do tamanho de Deus. Quando nós preenchemos o nosso vazio com Deus, tudo começa exatamente a fazer sentido. Buscamos tantas coisas, tantas promoções, tantos trabalhos, tantos cargos, tantos títulos, tantas religiões, e nada disso preencheu o nosso vazio até o dia em que nós nos encontramos com aquele que nos fez, o Senhor Jesus. Então havia agonia, e essa é a forma com que Deus amou a mim e amou a você. Deus nos amou de maneira sacrificial, e essa maneira, essa forma sacrificial está ali demonstrada na agonia de Jesus, tanto no Getsêmani quanto na cruz. Quando Jesus Cristo fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ali Deus, dentro do seu senso de urgência, resgata a mim e resgata a você da condenação eterna do pecado. Seguindo aqui, a entrega. Falei da forma, e aí vem a entrega. O que Deus entrega? Deus entrega o seu Filho único, seu único Filho, aquilo que Ele tinha
de mais precioso. Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Mas você já parou para pensar que Deus entregou o Filho dele e não entregou a mim e não entregou a você, quando éramos nós que merecíamos estar no lugar de Jesus? Deus faz questão de entregar o Filho dele e não nós. Falamos da forma e agora estamos vendo a entrega. Guarde isso, a forma sacrificial e a entrega, aquilo que Deus tinha de melhor. E Deus não entregou nós. Esses dias, orando, eu buscando de Deus, falei: Senhor, por que o Senhor não nos livra de todas essas notícias, de todas as coisas horríveis que estão acontecendo no Brasil, no mundo? Aí mais uma vez Deus me respondeu claramente: eu não livrei nem meu filho das garras de Roma e daqueles que crucificaram Jesus, porque eu não vim para livrar o homem dessas situações terrenas, eu vim para salvar o homem. O homem e a mulher eu vim para os salvar. E ficou claro para mim, eu entendi, Deus, que o Senhor não veio para nos livrar dessas situações aqui da terra, mas o Senhor veio para nos salvar da condenação eterna do pecado. Porque Deus amou o mundo. Ele amou a mim e amou a você. Veja, meus irmãos, que nos dias de hoje, a tecnologia, vou te perguntar algo óbvio, a tecnologia facilitou a nossa vida, né? Eu, através da tecnologia, estou fazendo essa mensagem, estou transmitindo essa mensagem. Mas, apesar da tecnologia ter facilitado, resolvido, né, uma série de questões, de equalizado, otimizado processos, ela não uniu corações. Pelo contrário, ela separou o homem. Eu estou aqui do meu lado e você aí do teu. Antes nós nos reuníamos e conversávamos muito mais. Nem havia celular naquela época. A nossa rede social, quando criança, era na rua, naquele grupo. Ali era a nossa rede social. A tecnologia não uniu os corações. E assim, seguindo aqui para o terceiro ponto, o objetivo. Eu falei da forma, falei da entrega e o objetivo. O objetivo para que não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que eu escrevi aqui. As pessoas têm vivido como pássaros em gaiolas com a porta aberta. Ficam se debatendo dentro de prisões e não se dão conta que a porta está aberta, de que podem ser livres, mas livres em Jesus. É sobre isso que eu quero dizer a você essa noite. Não fique se debatendo como um pássaro numa gaiola. Se dê conta de que o caminho está preparado através de Jesus, de que as portas ainda estão abertas, porque um dia as portas se fecharão. Jesus Cristo está salvando, Ele não está julgando a humanidade, Ele ainda está salvando da condenação eterna, do pecado. Faça a decisão pelo Senhor Jesus, hoje, nessa noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o quanto esse versículo tão conhecido pode falar conosco. Lembre-se disso. O objetivo de Deus é buscar o mais longínquo pecador como eu, que um dia o Senhor disse: olha, a porta da prisão está aberta, saia por ela. E eu saí. Certa vez eu pregava e falava sobre liberdade.
O que é liberdade? Liberdade é exatamente não precisar, não depender dessas coisas que aqui estão. Isso é ser livre. As pessoas muitas vezes dizem: vocês cristãos não podem e não fazem nada. Não, é o contrário. Nós não precisamos, não somos dependentes dessas coisas. A alegria que está em nós é o Senhor Jesus Cristo, e isso basta. Amém? Indo para o final, para que nós venhamos a orar, o título da mensagem dessa noite: Enquanto eu viver. Enquanto eu viver, haverá uma chance, apesar de não poder reescrever o passado. Eu posso tomar uma decisão nesse dia de hoje, nesse presente, decisão essa que vai ecoar no meu futuro e na eternidade, porque Deus amou o mundo. Talvez, meus irmãos, um dos maiores exemplos desse senso de urgência que eu estou tentando tratar com vocês essa noite esteja registrado lá em Lucas capítulo 23, do 39 ao 43, a passagem que relata os dois ladrões que estavam ali crucificados com o Senhor Jesus. Um blasfemava, falava mal contra Jesus, e o outro o repreendia, dizendo, nem estando sobre a mesma sentença, você teme a Deus? E aí ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, e é isso que eu quero que fique gravado no seu coração, esse senso de urgência de Jesus. Ele fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Eu disse, pregando certa vez, que os pregadores são os seres mais solitários que existem nessa terra. Nós pregamos para nós, mas graças a Deus que algumas pessoas nos ouvem, às vezes depois de anos, e se dão conta daquilo que foi dito e entregam suas vidas para Jesus Cristo. Porque o tempo é de Deus. Esse senso de urgência também é do Senhor. Como eu disse, enquanto eu viver, haverá uma chance. Se você está acompanhando essa mensagem, é porque há uma chance para você. Você está vivo e Jesus Cristo está vivo. Por isso há uma chance enquanto eu viver. Vamos orar? Se você nessa oração quiser entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. Nós entendemos que enquanto nós vivermos, haverá uma chance. Meu Deus, eu quero te pedir nessa noite, se há alguém que quer fazer decisão pelo Senhor Jesus, ou se reconciliar com o Senhor Jesus, que ela diga comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ó Deus, eu me arrependo por ter me afastado do Senhor. Estou em agonia, Pai. Estou em agonia, separado de Ti. Mas essa noite eu me uno ao Senhor através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu congrego na Primeira Igreja Batista, em Itupeva, na rua Antônio Tartaglia, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva, como eu disse. Nós temos nossos cultos aos domingos, às 9h30 e depois às 18 horas. Você é meu convidado. Mande-me uma mensagem aqui e eu quero ter o prazer de te conduzir e de te receber ali na PIB, para estar ali celebrando a vida comigo. E você é meu convidado. Eu quero também dizer que você tenha uma excelente semana. Amanhã nós temos ainda o feriado. Que você desfrute com seus familiares. Que Deus esteja presente, te enchendo o teu lar de paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima reflexão bíblica, quando e assim que o Senhor permitir, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus, tchau.